Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foram 7 anos juntos. 2 de namoro, 5 de noivado. E tudo para quê, meu Deus? Para ele chegar e, numa frase, botar um final em tudo. Antes mesmo, aliás, do Eduardo desmanchar o nosso compromisso, já tinha parentes insinuando que ele só estava me enrolando. Porque nenhum casal permanece noivo assim durante tanto tempo. Só que, quando falavam qualquer coisa assim, nesse sentido, eu procurava não pensar, porque eu amava tanto, que quando tivemos aquela conversa, minha vontade foi de morrer. Se eu fechar os olhos, parece que eu estou vendo ali, falando aquilo, sem ter sequer coragem de me olhar nos olhos. Então, Michele, se desculpa, mas é que a gente não está mais se acertando. Está faltando alguma coisa no nosso relacionamento. Você não acha? Mas como assim faltando? Está faltando o quê? Ah, sei lá. Mas eu acho que se a gente continuar junto, só vai empatar a vida um do outro. E desculpe te falar isso, mas eu não estou feliz. Não estou. Melhor a gente terminar logo de uma vez do que ficar empurrando com a barriga. Não vai dar em nada mesmo. Olha só, Deus é que sabe o quanto eu argumentei. Sugeri que fizéssemos uma viagem juntos, mas dei 1 milhão de outras ideias para que... Mas a verdade é que ele estava com a decisão tomada. Foi o pior momento de toda a minha vida. Juro. A única vontade que eu tive foi de morrer. Eu não consegui imaginar a minha vida longe dele. Ele era o meu tudo. Já tinha se tornado o próprio ar que eu respirava. Eram 7 anos, gente. Claro que não entreguei os pontos assim, tão fácil. Fiz de tudo para fazê-lo voltar atrás. Só que não adiantou. Repito, ele já estava com a decisão tomada. Olha, eu cheguei num ponto que reconheço, me tornei uma pessoa inconveniente, de tanto que rastejei aos pés desse homem. Foi inevitável cair numa profunda depressão. Tanto que tive de tirar uns dias de licença no trabalho, porque eu não tinha cabeça nem ânimo para nada. Se não fosse o apoio da minha família, não sei se teria conseguido levantar daquela cama. Eu sempre conversava com uma prima. Era no colo dela que eu desabafava. E ela me dava tanto conselho. Olha, essa mulher foi uma bênção na minha vida, porque... E um dia, a gente ali conversando, ela falou: escuta, Michele, por que você não faz uma promessa para Nossa Senhora? Quem sabe o Eduardo acaba voltando para você. Promessa? Mas que tipo de promessa? Ah, não sei, qualquer uma. O importante é você acreditar. Você vai lá, acende uma vela no santuário de Aparecida, por exemplo. Conheço muita gente que fez promessa para Nossa Senhora e que foi atendida. Não custa tentar. Eu mesma sou devota fervorosa de Nossa Senhora. Sempre que preciso de alguma coisa, é a ela que eu recorro em oração. Sabe, eu fiquei com aquilo na cabeça, mas sabe aquela falta de ânimo? A verdade é que eu não estava acreditando em nada. Só que já estava tão cansada de sofrer e de chorar. Na verdade, estava até pensando em procurar ajuda de uma dessas sortistas que prometem trazer a pessoa amada de volta. Mas não sei, quando a minha prima falou aquilo, sei lá, aquilo ficou na minha cabeça durante um tempo, depois desanimei, depois aquilo voltou. De mais a mais, mesmo que Nossa Senhora não me trouxesse o Eduardo de volta, quem sabe pelo menos me trouxesse um pouco de paz.
Eu andava precisando tanto disso. Pouco de sossego, pouco de paz. Repito, estava tão cansado de chorar, de me lamentar, No fim, acabei fazendo a promessa que a minha prima me sugeriu. Prometi ir ao santuário, em Aparecida, acender uma vela para Nossa Senhora, se o meu amado voltasse para mim. E olha, rezei tanto, mas tanto. Foi tanto terço, tanta oração. Fiz com toda a fé que eu tinha dentro de mim. Só que, infelizmente, os dias foram passando, as semanas, os meses, e por mais que aquela esperança se mantivesse acesa na minha alma, para minha tristeza, o milagre, infelizmente, não aconteceu. Ele realmente não voltou mais para mim. Ficou claro que aquilo seria definitivo. Porque chega uma hora que você percebe. Não adianta tentar, não adianta rezar. Não é para ser. Fiz o que pude. Mas pelo jeito ele realmente não queria mais saber de mim. Só que, apesar disso, eu já estava com aquela ideia na cabeça e tinha aquela intenção. Pensei tanto naquela viagem que resolvi pagar minha promessa do mesmo jeito, mesmo que aquilo que eu tinha pedido não tivesse acontecido. E ficou muito claro que nem tinha acontecido, nem aconteceria. Mas aí pensei, quem sabe lá no santuário eu encontrasse aquilo que eu tanto procurava, que era um pouco de paz ou, sei lá, um motivo para tocar a minha vida em frente. Procurei na internet e acabei encontrando uma excursão. Liguei, combinei com a pessoa e reservei um lugarzinho para mim. Aliás, convidei inclusive minha prima para ir junto. Só que, por conta do trabalho, ela não pôde ir junto comigo. A excursão aconteceu em setembro. E chegando ao hotel, fui pegar a chave do quarto. E aquele rapaz emparelhou assim comigo. Notei que ele também devia ser um romeiro. Ele, sorrindo, perguntou: tudo bom? Veio pagar a promessa, assim como eu? Falei que sim. Aí ele se apresentou e continuou ali conversando comigo. Foi uma conversa assim bem rápida. Ele falou que, e isso eu não tinha percebido, tínhamos ido no mesmo ônibus, que estava sentado no banco praticamente do lado do meu, um pouquinho assim mais para trás. Só que eu, sinceramente, eu repito, nem reparei de tão longe que estava o meu pensamento. Mas, de qualquer maneira, valeu, porque rapaz muito simpático, muito atencioso. E pareceu ser uma pessoa assim, tão serena. De todo modo, ficou naquilo. Eu iria dividir o quarto com mais 3 meninas. Acabei, inclusive, fazendo amizade com uma delas. Aliás, encontrei depois aquele rapaz mais algumas vezes, principalmente ali nos corredores do hotel. No jantar, por exemplo, na primeira noite ele pegou uma mesa, assim, que ficava bem perto da minha e de vez em quando me olhava e sorria. Só que, com toda sinceridade, eu não estava com cabeça para, ficar de sorrisinho com ninguém. Ainda me sentia tão triste, tão desanimada. O fim do meu noivado, por mais que já tivesse passado vários meses, ainda me machucava muito. Eu ainda estava amargurada demais, sem vontade de sorrir, de conversar. Até que um momento, eu estava na igreja e tinha acabado de fazer uma oração tão sentida. Sabe quando você busca as palavras lá no fundo da alma? Às vezes eu pensava que Nossa Senhora
não tinha entendido, ou não tinha, sei lá, percebido o quanto eu estava sofrendo, a extensão daquele meu sofrimento, e talvez por isso não tivesse me atendido ainda. Porque, se bem que nessas alturas, eu já tinha percebido que ele não ia voltar para mim. Mas sabe, nessas alturas, eu queria aquela outra coisa. Já que tinha percebido que ele não ia voltar, eu queria, pelo menos, aquela paz que eu tanto buscava há tanto tempo. Alívio para aquele sofrimento. Aquela saudade. Meu Deus, o que adianta sentir saudade de uma pessoa que não está nem aí e que também a gente sabe que nunca mais vai voltar? Então, procurei as palavras assim mais sentidas do fundo da alma e pedi a Nossa Senhora que, se fosse para o Eduardo não voltar mesmo, que me livrasse daquele sofrimento, daquele martírio, daquele amor que eu sentia e que era um amor estúpido, porque só de um lado. Porque ele era a razão do meu martírio. Fiz a oração e acendi mais uma vela. Sabe, eu posso até estar enganada, mas já depois da oração, eu sentia assim uma mudança dentro de mim. Não sei se foi uma coisa assim que, sei lá, meio induzida pela minha vontade de sentir um pouco de sossego, mas eu sentia assim uma certa paz, coisa que há muito tempo não sentia. Cheguei a pensar comigo mesma, parece que já começou a fazer efeito. Juro, me senti tocada pela mão de Nossa Senhora. Na volta a Curitiba, paramos num restaurante para comer alguma coisa e aquele rapaz se aproximou novamente de mim. Mais uma vez a gente conversou. Desta vez, inclusive, me soltei um pouco mais, agi com mais naturalidade. Mas ficou nisso. O ônibus seguiu viagem. A gente chegou. Me despedi de algumas pessoas, inclusive do Jonathan. Trocamos um abraço e cada um seguiu o seu rumo. Nos dias que se seguiram, apesar daquela sensação assim, de mais tranquilidade, de uma certa calma, minha vida continuou a mesma. Procurei fazer o que sabia que precisava fazer, até porque tinha de tocar a minha vida em frente. Não tinha outro remédio. Já tinha entendido que precisava me conformar, porque o Eduardo não ia voltar mesmo. Eu teria de seguir a minha vida sem ele. Até que 2 semanas depois, vejam só como são as coisas. Eis que recebi uma ligação. Sabe aquela primeira coisa que te ocorre? Mesmo que fosse um número desconhecido, olha, eu tive a sensação, tanto que meu peito começou a bater, porque o coração começou. Eu pressenti, é ele. Só pode ser ele, é o Eduardo. Mesmo que fosse de um número desconhecido, eu tive a certeza absoluta de que era ele. Não sei porquê, não sei de onde que eu tirei aquela certeza toda. Só que assim que falei alô, percebi que não era sua voz. Não era a voz do Eduardo. A voz dele, eu lembraria, depois de 10 anos que ele parasse de conversar comigo. Porque era a voz da pessoa que eu amava, que ainda amava, infelizmente. Mais uma decepção. Não era sua voz. Não era ele ligando para mim de um número desconhecido. Alô? Esse número por acaso é da Michelle? Sim, sou eu mesmo. Mas quem está falando? Oi, Michelle, sou eu, o Jonathan. Tudo bem? Lembra de mim, da excursão Aparecida?
Claro que eu lembrava. Só que fiquei surpresa porque a gente não tinha trocado o telefone, nem informação pessoal, assim, nenhuma. Então, mas aí, ele me contou que tinha pego com o cara que tinha organizado a excursão. Queria saber como estava, se estava melhor, porque tinha me achado muito triste lá em Aparecida. Embora eu não tenha comentado nada sobre o fim do meu noivado com ele. Falei que estava tudo bem, ou pelo menos ia levando. Ele se mostrou simpático o tempo todo, até que pelas tantas perguntou se eu aceitava me encontrar com ele pessoalmente para a gente conversar. Pessoalmente, mas... Puxa, desculpa, você deve estar me achando um enxerido, né? Mas sabe o que é? É que eu gostei tanto de conversar com você. Você me pareceu uma pessoa tão boa. Queria tanto te conhecer melhor, embora eu tenha notado que você estava muito triste. Não sei o motivo, mas de repente eu posso até ajudar. O problema é que eu andava tão sem cabeça para isso. Continuava tão desanimada. Minha vontade era de ficar sozinha a maior parte do tempo, de preferência o tempo todo. E por conta disso, mesmo não querendo parecer indelicada, acabei recusando o convite. Não estava afim. Realmente não queria. Coitado. Depois, pensando no que eu tinha feito, cheguei a ficar com pena dele, porque pedi desculpa, mas disse que tinha compromisso, que andava meio ocupado, que não tinha tempo para nada. Repito, depois, pensando na desculpa que eu tinha dado, mesmo que eu tivesse razão para recusar o convite, fiquei com pena. Ele ficou todo sem jeito. Eu senti. Apesar de estarmos falando por telefone, pude imaginar a cara que ele deve ter feito diante da minha negativa. Só que fazer o quê? Eu realmente não estava no clima. Ele mais uma vez pediu desculpa, falou que não queria ter me incomodado e se despediu. Na primeira oportunidade, conversei com a minha prima e aí mencionei o telefonema dele. Contei que ele tinha ligado e até propôs que a gente se encontrasse para conversar e eu tinha recusado. Falei que a gente tinha se conhecido na excursão. Enfim, contei a história toda. Que ele tinha sido muito simpático, uma pessoa muito bacana. E aí a minha prima olhou assim para mim e falou: nossa, mas por que você fez isso? Você não falou que ele era simpático, bonito, que parecia ser um cara assim muito bacana? Então, sua tonta. Ah, eu sei lá. É como eu te falei, eu ando tão desanimada. Pois olha, se eu fosse você, teria aceitado. Quem sabe não é Nossa Senhora colocando uma pessoa especial no teu caminho para te fazer esquecer de vez daquele traste. E o pior é que ela falou aquilo e não parou de falar mais. Mas falou tanto, mas tanto, que podia ser um sinal, que podia ser um milagre se operando na minha vida, que eu devia inclusive ligar e aceitar me encontrar com ele. Repito, ela sempre foi uma pessoa, essa minha prima, muito religiosa. Sempre acreditou, assim, em coisas. E, de certo modo, eu fiquei com aquilo na cabeça. Até meio sugestionada. Tanto que dias depois, como eu não tinha apagado o número dele da memória do meu telefone, resolvi arriscar e liguei. Ele devia ter cadastrado meu número com o meu nome na sua agenda. Até porque já atendeu falando aquilo. Michele, não acredita, é você mesmo? Oi, Jonathan. Sim, sou eu. Tudo bem? Olha, deu para notar, ele ficou tão surpreso. Mas, ainda assim se mostrou bem receptivo.
Pedi desculpas pelo outro dia. Disse que não estava com a cabeça muito boa. O que, aliás, não era desculpa, era a pura verdade. Mas ele entendeu. E a gente continuou ali conversando, até que no fim, combinamos de finalmente nos vermos no domingo seguinte. Para resumir, nos encontramos na frente de um shopping ali no centro. Trocamos um abraço bem apertado, um beijo no rosto. E a verdade é que passamos uma tarde tão gostosa, tão agradável. Eu me senti tão bem ao seu lado. Sabe, parecia até que aquele aperto no peito tinha, pelo menos, afrouxado um pouco. Aquele aperto que me acompanhava o dia todo, todos os dias, sem parar. Parece que finalmente Nossa Senhora tinha me atendido, pelo menos em parte. Estava me dando, pelo menos, um pouco de alívio. Eu já tinha percebido, mas naturalmente que conversando durante bastante tempo, deu para ter certeza de que se tratava realmente de uma pessoa muito bacana. No fim, ele me contou o motivo de ter ido à Aparecida. Sua mãe estava com câncer e ele foi pagar uma promessa, porque ela tinha se curado. Quando ele falou aquilo, eu coçou a língua, mas eu achei melhor não contar para ele por que eu tinha ido. Primeiro, porque não queria tocar no assunto. E segundo, porque, ao contrário da promessa que ele tinha feito, a minha, infelizmente, não tinha sido atendida. Falei apenas que sempre tive vontade de conhecer o santuário e que uma prima minha tinha me sugerido e, repito, me senti tão bem ao lado desse moço que, olha, até poderia ter rolado alguma coisa. Um beijo, por exemplo. Mas, como ele não tomou iniciativa, eu achei também que ainda era cedo. Até porque continuava com o coração sofrendo. De todo modo, senti que ele estava interessado em mim. O modo como ele me olhava não deixava dúvida. E não nego que, de certo modo, ele também tinha despertado alguma coisa gostosa dentro de mim. Embora, repito, tudo era tão recente ainda que achei melhor não confundir os sentimentos. De repente, o que eu estava sentindo fosse apenas carência afetiva, solidão. Mesmo assim, a gente continuou mantendo contato e conversando, trocando mensagens. Às vezes ele também me ligava. Algumas vezes, inclusive, a gente marcou de se ver. Mas tudo assim, sem rolar absolutamente nada. Na base da amizade. Mas aos poucos, parece que aquilo que eu tanto tinha pedido a Nossa Senhora começou a se operar dentro de mim. Eu percebi que, com o passar dos dias, eu comecei realmente a me sentir mais leve. Me desvencilhando da sombra que o Eduardo projetava sobre a minha vida. Fui deixando de sentir aquele aperto, aquele nó na garganta, aquela vontade de chorar constante. Quando estava com o Jonathan, por exemplo, tinha horas que eu já nem pensava mais no meu ex-noivo. Coisa que antes não acontecia nunca. Eu passava o dia todo pensando nele. Até que um dia ele resolveu se declarar para mim. Lembro que a gente estava conversando. Aí pelas tantas ele ficou em silêncio. Me olhou assim, mas me olhou tão fixamente, tão sério, que eu cheguei a tremer. E me disse uma coisa tão bonita, que quando eu pensei no milagre que tinha ido pedir a Nossa Senhora, parece que alguma coisa aconteceu assim, me deu um clique. Se fechar os olhos, eu
pareço ouvir a sua voz e ver a sua carinha séria. Ele olhando para mim e falando aquelas palavras. Eu falei para você que fui agradecer pela cura da minha mãe, né? E foi isso mesmo. O motivo foi esse. Mas vou te contar esse segredo. Quando cheguei lá, além de agradecer pela cura da minha mãe, eu fui pedir outra coisa. Pedi para Nossa Senhora colocar alguém especial no meu caminho. E se você quer saber, acho que ela me atendeu. Sabe por quê? Não vai se assustar com o que eu estou te falando, mas é a pura verdade do fundo do meu coração, desde que eu te conheci, Michele. Que parece que a minha vida ganhou sentido. Eu estou dizendo isso sabendo do risco que eu estou correndo. Só que mesmo que eu não seja correspondido, eu preciso te falar. Porque já estou quase sufocando de guardar isso só para mim. Me apaixonei por você. Fui agradecer pela cura da minha mãe e aproveitei para fazer esse pedido que colocasse uma pessoa especial no meu caminho. Mas esqueci de pedir que fosse retribuído. Mas, mesmo que não seja, eu precisava te falar. Nossa Senhora me atendeu. Colocou a pessoa mais especial que eu já conheci na minha vida diante de mim. Olha, ele falou aquilo e, com os olhos marejados, enquanto eu, nessas alturas, já estava chorando. Senti uma coisa tão gostosa, tão inexplicável, naquela hora, que era como se, sei lá, meu coração estivesse abrindo, se reabrindo, se libertando de alguma coisa que me fazia muito mal. Embalada pelas suas palavras, acabei confessando também. Também estou sentindo mais ou menos a mesma coisa por você, viu? Depois que a gente se conheceu, que a gente começou a se falar, que a gente se encontrou aquela primeira vez, eu estou me sentindo tão bem, tão leve. Você sabe que quando a gente está junto, eu até esqueço do mundo. Quer saber de uma coisa? Fui pedir a Nossa Senhora que me trouxesse um ex-amor de volta. Mas você quer saber? Nesse instante, não quero mais que ele volte para mim. Porque sinto que também estou te amando. Ele sorriu, como se não estivesse acreditando no que tinha ouvido. Foi se aproximando, até que nosso primeiro beijo de amor aconteceu. Olha, juro por Deus, não quero ser exagerada, mas naquela hora eu senti como se o mundo tivesse parado. E mais uma vez, me bateu aquela mesma sensação que eu tive lá no santuário, só que dessa vez mais forte. Aquela espécie de paz, de leveza, como se fosse a mão de Nossa Senhora me tocando. Só lembro de ter perguntado a mim mesmo: quem diria que a minha vida daria uma volta tão grande? E devo tudo àquela bendita excursão. Ou por outra, devo tudo isso a esse homem maravilhoso que apareceu diante de mim. Pois foi ele que transformou a minha vida. Foi ele que me libertou daquele jugo, daquele sofrimento, daquela aflição constante, daquela angústia. Na verdade, devo tudo à minha prima. Até chegar na verdadeira responsável pela mudança da minha vida. Devo tudo a Nossa Senhora. Foi ela que me devolveu
a paz, a alegria, a vontade de viver, de sonhar, de fazer planos, de amar. Desde que trocamos aquele primeiro beijo, que a gente nunca mais se desgrudou. E acredite quem quiser, para quem não acredita em milagres é quase impossível. Lá se vão 8 anos juntos. Ele era a pessoa certa para mim. A pessoa que eu tanto pedi, não podia mesmo voltar para mim. Porque não era o homem que iria me fazer feliz. Nunca fez. Este sim é o amor que sempre pedi a Deus, embora não soubesse. Pensava que fosse o Eduardo. Pensei isso durante muito tempo. Mas na verdade estava enganada. O Eduardo era apenas um caminho para que eu chegasse à minha verdadeira felicidade. Foi preciso sofrer para me deparar com a felicidade verdadeira. Foi preciso ter enfrentado a noite escura para avistar o sol. Sei que foi Nossa Senhora que me impeliu a ir àquele santuário. Porque era lá que eu encontraria esse homem que acabou se tornando o meu norte, o meu tudo, o meu ar. O homem que se tornou para todo sempre. Ou que sempre foi, mesmo que eu não soubesse o verdadeiro amor da minha vida.